Fala galera bacana, bom, estamos aí para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência à nossa playlist migrando do Corel para o Photoshop. E neste vídeo nós vamos falar sobre as diferenças da ferramenta transparência no CorelDRAW e como isso funciona aqui dentro do Photoshop. Primeiro de tudo eu quero ir lá para o CorelDRAW e te mostrar onde está essa ferramenta aqui dentro do CorelDRAW. Na sua barra de ferramentas você tem aqui a ferramenta transparência, né? Ao clicar sobre essa ferramenta vai aparecer para você aqui as propriedades desta ferramenta. Só que lá dentro do Photoshop nós não temos uma ferramenta com o nome ferramenta transparência. Para isso nós utilizamos um outro método para aplicar essa transparência. Lá nós utilizamos o método de máscara, chama-se máscara de camadas. Vamos lá para o Photoshop e eu vou te mostrar. Aqui no Photoshop nós temos aqui o painel de camadas, né? E eu tenho aqui a minha camada, que é a representação aqui deste meu quadrado. Assim como eu coloquei o quadrado na área de trabalho do Corel, nós temos o mesmo quadrado aqui para trabalharmos em cima dele. Então, como vai funcionar aqui? Nós não temos aqui uma ferramenta com o nome transparência. Confesso a vocês que, assim como vocês, a primeira vez que eu peguei o Photoshop, eu procurei por essa ferramenta e não encontrei. E aí bateu aquele desespero. Poxa, um programa que é tão conceituado não tem uma ferramenta transparência, mas eu estava iniciando, então não tinha conhecimento. E acredito que é assim que muitos de vocês se sentem quando chegam em um programa novo, procura pela ferramenta que você já está acostumado a trabalhar em um outro programa e não o encontra. Aqui dentro nós vamos fazer de uma forma diferente, utilizando as máscaras de camadas. Aqui você tem a camada. Para você criar uma máscara sobre essa camada, você vai utilizar esta opção aqui, ó. E é esse quadradinho com a bolinha aqui, ó. Então vou dar um zoom para você visualizar. É esta ferramentinha aqui, ó. Então isso aqui é a máscara. Você clicando aqui vai aparecer para você um quadradinho na camada que está selecionada, a qual você quer aplicar aqui a sua transparência. Lembrando que dentro do Photoshop a máscara não serve apenas para transparência, né? Ela serve para diversos outros efeitos, outras aplicações. Então assim, é muito complexo explicar tudo o que a máscara faz, mas no sentido geral, dentro do Photoshop, é essencial que você aprenda a dominar a máscara. Nós vamos falar muito sobre máscara aqui no canal, então é legal que você aprenda a dominar aí a máscara. E se você prestar bastante atenção, ela veio aqui com um quadradinho branco. E é justamente em cima dessa cor que nós iremos trabalhar a nossa transparência. Antes, deixa eu explicar para você como funciona a transparência. Digamos aqui, eu vou ocultar essa camada e vou criar aqui um novo quadrado, vou criar um retângulo aqui. Digamos que você tem aqui esse quadro, eu vou aplicar aqui agora, por exemplo, deixa eu aplicar sobre esse quadro aqui. Vamos aplicar aqui, deixa eu pegar aqui e... Não, vamos pegar aqui e fazer o seguinte. Deixa eu aplicar uma sobreposição de degradê e vamos colocar aqui uma cor escura, que seria essa, e aqui um branco. Só que nós iremos aqui inverter isso aqui para deixar bem claro para vocês. Então é assim que funciona a transparência, nessa escala de cinza. Parece desnecessário isso que eu vou explicar, mas eu acho que é muito necessário você entender como funciona a transparência. Nesse caso aqui nós não temos a transparência aplicada, o que nós temos é um degradê para mostrar para vocês a escala de como é que funciona a transparência. Toda a cor que tiver branca é a cor que está visível, é a cor onde o efeito de transparência não vai funcionar. Então se você tem sobre a sua máscara uma cor branca, quer dizer que aqui a camada está visível. Quando você começa a colocar uma escala de cinza aqui dentro, ela vai ficando transparente. Então, a transparência funciona assim. Você tem a escala de 0 a 100. Né? Se você colocar 30%, quer dizer que aqui estava 100, você arrastou para cá
mais ou menos aqui estará os 30%. Então você colocou uma escala de cinza mais ou menos nessa tonalidade dentro de uma caixinha como essa para você aplicar a transparência. Quer ver? Vamos lá no CorelDRAW e eu vou te mostrar aqui mais ou menos na prática como isso funciona. Digamos que eu tenho aqui um quadrado, né? um quadrado verde, e quando eu pego aqui a ferramenta transparência, eu tenho aqui, por exemplo, a transparência uniforme. E eu tenho aqui um quadradinho mostrando várias tonalidades. Eu tenho da cor escura até a cor mais clara. E é justamente assim que funciona, é com escalas de cinza. Quer ver? Vamos puxar aqui para mostrar mais claro, vou aumentar aqui e nós iremos puxar aqui assim, sobre essa cor preta, para você entender. Eu pego aqui a ferramenta transparência e vou puxar uma transparência aqui. Veja que eu tenho uma caixinha branca e uma caixinha preta. Onde está a cor branca é onde a minha cor não irá desaparecer. E onde tem a preta, quer dizer, aqui já começa a perder totalmente a cor, né? Aqui mais ou menos onde está uma escala de cinza mais claro, já quase entrando no branco, então não vai funcionar. Mas se eu clicar aqui e gerar uma caixa, você vai ver que ela tem exatamente a cor cinza. Se eu colocar essa cor aqui, um preto, também vai ficar transparente aqui. Então, olha lá. Não é porque eu coloquei uma cor preta e embaixo tem um preto. Eu posso modificar aqui para vermelho e você vai ver que há transparência, né? O que aconteceu aqui é que eu acabei de colocar aqui preto. Mas se eu colocar aqui uma escala de cinza bem claro, olha lá, eu já tenho aqui um pouquinho só de transparência, mas a maior concentração está onde está a cor escura. E é assim que funciona a ferramenta transparência. Dentro do Photoshop, na máscara, a nossa máscara vem branca. Mas se eu colocar, por exemplo, essa máscara aqui na cor preta, o quadrado de baixo aqui vai aparecer, que seria esse quadrado. Quer ver? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, uma cor preta, vamos colocar uma cor preta aqui dentro, basta eu vir aqui e dar um Alt Del e eu coloquei uma cor preta lá e tudo que está embaixo vai aparecer. Mas se porventura, digamos que eu venha... Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um pincel e vamos colocar aqui neste pincel um cinza mais claro. Vou colocar aqui mais ou menos, Então olha o que acontece, eu vou colocar aqui dentro, vou selecionar a máscara e vou colocar aqui dentro uma cor cinza. Mas olha a cor que irá aparecer, o vermelho na escala de cinza. Então ele pegou justamente a porcentagem que tem aqui esse cinza e começou a revelar a minha cor. Tá vendo aí? Então é assim que funciona. Acredito que tenha ficado claro e agora vocês vão entender aqui como funciona a ferramenta de transparência. Dentro do CorelDRAW, nós temos aqui a ferramenta transparência, como eu já mencionei. Basta você pegar ela, clicar e arrastar e você aplica aí essa transparência, certo? Então é assim que você faz a transparência. E você tem a transparência uniforme, você tem aqui, por exemplo, a transparência de fonte, onde você tem outras caixas como transparência elíptica, transparência cônica, transparência retangular, né? E é assim que vai funcionar a transparência aqui dentro do CorelDRAW. Se você está migrando para o Photoshop, você já deve ter uma noção básica da ferramenta transparência. Agora, como funciona aqui dentro do Photoshop? Você vai precisar utilizar uma ferramenta que é a ferramenta degradê, que vai simular a ferramenta transparência. Você pegando aqui a ferramenta degradê, você vê aqui em cima que você tem uma cor no degradê vermelho e preto, né? Então você tem ali o vermelho e preto. Mas quando você seleciona a máscara, essa cor muda de uma escala cinza para um branco. E você pode aumentar aqui, Isso aqui é representado por essas duas caixas, cor primária e cor secundária. Se eu vier aqui em cima e colocar um preto, olha ali. E aí eu puxar aqui assim, eu aplico a transparência. Por quê? Eu estou puxando aqui do branco, que está sendo aqui, para o preto, que está aqui. E aqui em cima eu tenho a caixa reverter,
que eu posso desmarcar essa caixa aqui e ele vai inverter as posições ali para mim, e é justamente o que eu posso fazer aqui, ó. Agora eu tenho a escala mudada, eu tenho o branco e o preto, e se eu puxar, olha lá, eu vou fazendo justamente a mesma coisa. Se eu inverter ali, ó, eu vou fazer o oposto. Tá vendo aí? Então é assim que funciona a transparência aqui dentro do Photoshop. Você vai pegar aqui, por exemplo, vai puxar de onde você quer e você aplica a transparência. Uma outra forma livre de você fazer isso é utilizando o pincel. Você aperta a tecla B e você pode utilizar aqui o pincel. Você coloca o pincel na cor preta e você pode apagar. Ou você controla a opacidade dessa cor preta aqui. Você pode colocar, por exemplo, uma escala de 35%. Aqui está preto, mas a opacidade desse preto está em 35%. Então, quando eu passar, eu vou ter apenas 35% da remoção dessa cor. Mas tudo vai acontecer dentro da máscara. Você não pode selecionar esse quadradinho. Até porque, se você seleciona esse quadradinho e pega a ferramenta de degradê, você não consegue aplicar. Ele fica com essa opção aí de bloqueado. Quando você clica, aparece a mensagem dizendo que não é possível utilizar essa ferramenta. Tá bom? Então, acredito que tenha dado para você entender. Aí você me pergunta assim, Ricardo, e como eu aplico radial? Como eu aplico cônico? Você tem aqui em cima, com a máscara selecionada, você consegue ver aqui algumas opções. E você tem aqui a linear, você tem a radial e funciona da mesma forma. Você clica, segura e você aplicou aí o radial. Você escolhe o eixo central, onde você quer que a maior concentração de branco fique, por exemplo. Você puxa e solta. E aí você aplica essa transparência. Ou você pode fazer o contrário. Você clica aqui em reverter. Agora, se você fizer isso aqui, no meio vai ficar transparente e ao redor a cor. E é assim que vai funcionar aqui a ferramenta transparência dentro do Photoshop. Tá certo? Sempre que você for aplicar, você vai precisar de utilizar aqui uma máscara. Utilizando essa máscara, você pode fazer qualquer coisa. Outra forma de você aplicar a transparência é utilizando aqui o painel de opacidade que nós temos acima do painel aqui de onde fica as camadas, localizadas as camadas. Você tem aqui a opacidade. Então você pode, quero aplicar uma transparência uniforme, eu clico aqui e puxo para trás e eu vou aplicar um uniforme na porcentagem aqui que eu quiser. Posso puxando, tirando, colocando novamente, tá vendo? E assim como lá dentro do CorelDRAW, você tem os estilos de opacidade, por exemplo aqui, você tem, deixa eu pegar aqui a ferramenta de transparência, como aplicar em todo o objeto, somente no preenchimento e somente no contorno. Dentro do Photoshop é a mesma coisa, você pode fazer isso também, tá certo? Você tem aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, criar aqui, vamos colocar um contorno com espessura maior e um preenchimento aqui de verde. Então olha lá, eu quero colocar aqui o preenchimento, a transparência em todo o meu objeto. Eu venho aqui e puxo a opacidade para trás, a opacidade no geral, né? E embaixo você tem aqui um outro painel de opacidade que é do preenchimento. Então você puxando ele para trás, você tira apenas o preenchimento e mantém o contorno. Agora você pode controlar ambos, tanto o contorno quanto o preenchimento, puxando aqui, ó. Então, olha que legal, né? Você consegue suavizar somente o contorno, você consegue suavizar somente o preenchimento. Por exemplo, dentro dessa camada aqui, digamos que eu não tivesse aqui esse contorno. Olha aqui, vou tirar ele. Digamos que eu não tenho aqui o contorno. Se eu clico duas vezes aqui, aparece para mim o estilo de camada. Quando eu clico aqui em traçado, eu aplico um contorno e posso escolher a cor. Coloco o branco e aqui eu controlo a opacidade somente do contorno. Então é bem legal essas funções aqui dentro do Photoshop. Parece um pouco confuso, mas se você rever o vídeo várias vezes, voltar
treinar isso várias vezes, eu tenho certeza que isso vai ficar fixado em sua mente. Tente fazer o seguinte, estude hoje, no período que você estiver estudando aí, dá uma pausa de 2 dias, tenta voltar sem o vídeo, refazer, se você esqueceu algum detalhe, volta, reveja o vídeo, faça de novo e faça isso umas 3, 4 vezes, que eu tenho certeza que você nunca mais esquecerá como utilizar a ferramenta Transparência dentro do Photoshop, certo? Não quero aqui estender, não quero confundir a sua mente, quero que você absorva as informações necessárias. Claro que a transparência dentro do Photoshop é algo muito complexo, assim como no CorelDRAW. Só que a ideia é trazer você aqui para o Photoshop com as informações necessárias para que você possa dar os primeiros passos e não se perca durante essa caminhada aí de transição, tá certo? Espero que tenha gostado do vídeo, peço que você se inscreva no canal caso tenha gostado aí dos conteúdos, que você compartilhe o vídeo, ative o sininho e não se esqueça de se inscrever de nos seguir lá no Instagram, tá certo? CoreSnake_oficial, link no final do vídeo ou na descrição do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui! All this passion hurts me. I took action working.